Aí, com 7 anos, né, foi Uhum. descoberta essa doença, porque ela dá alguns sinais. Eu Uhum. comecei na época com muita coçava muito os olhos, ali já era a doença. E, como eu disse, minha mãe sempre muito observadora, o Uhum. amor que ela teve por nós, meu Deus, coisa linda, maravilhosa. E aí ela começou, aí um médico, a gente viajava, porque Queimados é interior mesmo, né? Do Rio de Hum. Janeiro. Então a gente viajava de trem, ia para o centro do Rio de Janeiro para conseguir, ficava o dia inteiro para conseguir uma consulta. E ali eu fui crescendo e desde já, nessa época, os médicos falaram, olha, essa doença, futuramente ela vai precisar de um transplante. Hoje o Uhum. SUS não faz porque é muito caro. E por ser muito caro, na época eu ouvia isso e aquilo ali foi me trazendo. Quanto mais triste eu ficava, mais alegre a minha mãe ficava em saber que Deus ia preparar para mim poder estar passando por isso. Uhum. E ela falou assim: não, nós não vamos desistir, não. Vai dar certo, nós vamos continuar. E fui crescendo nesse ambiente de fé sendo gerada, de milagre em andamento, né? Porque a gente costuma falar, estou passando por prova, estou passando por processo. Não, você está num caminho de milagre, aonde esse milagre está sendo gerado. Você é uma geradora de milagres. Glória a E o tempo Deus. passou e eu fui crescendo. E de 7 anos até 13 anos eu usei óculos, que com o passar do tempo a doença, né, o grau vai só Uhum. aumentando. E quando chegou a 11 graus já não podia mais usar o óculos, que Tava não forte, comportava, né? aqueles Uhum. óculos grossos mesmo, que eu nem sei se fazem ainda, fundo de garrafa mesmo. E a partir dos 13 anos eu já comecei a usar lente de contato, né? Deus foi abençoando a usar lente de contato. Só que nesse intervalo eu já tinha vindo para Juiz de Fora. Uhum. Voltamos com 10 anos para Juiz de Fora. E o que que acontece? A partir do momento que a doença vai se agravando e a córnea ela vai ficando pontuda, o olho não segura. Eu perdi várias lentes contadas e piscava, a lente caía, por já estar afinilando já. E foram dias assim que muitas vezes eu chorava, né? Eu me sentia humilhada. E às vezes, até mesmo por não saber higienizar bem a lente, teve uma época que um médico, quando eu comecei a usar lente, ele passou detergente para me lavar a minha lente e eu lavei essa lente. Passados uns dias, eu dei uma infecção muito grande nos 2 olhos. Então, nessa época, eu quase fiquei cega, que o olho ficou coberto. Você não via o meu olho, você só via pus nele. Meu Deus. Então, eu passei por isso, mas o Senhor foi Com misericordioso detergente lavava com a lente? detergente. Em 2001, já casada com meu esposo, Geraldo, quando eu casei eu tinha 18 anos. E além dele ter levado a Silvia, ele levou o Ceratocone junto. E quando eu casei, eu falei assim: eu não vou ver minhas filhas mais. Eu já tinha aquela certeza que se eu engravidasse devido à doença e ouvir tanto não tinha jeito, eu não ia ver o crescimento das minhas filhas, né? Uhum. Mas a misericórdia do Senhor me deu um homem de fé para Glória a ele ver o que Deus. eu não conseguiria ver e me ajudar nisso tudo aí. Então aí já não era mais a minha mãe, já era ele comigo, andando por vários lugares e hospitais, para que eu conseguisse uma vaga, uma consulta. E na época, ele trabalhando, a gente conseguiu um plano de saúde que me ajudou bastante, só que o plano de saúde não poderia fazer o transplante. E Uhum. aí o SUS começou com o TFD. TFD é o tratamento fora a domicílio, Uhum. fora de domicílio, que eu comecei para Belo Horizonte e estando lá, eu comecei esse tratamento. Várias idas e vindas, muitas vezes pegava a van meia-noite, viajava a madrugada inteira, chegava porque pegava vários pacientes, chegava lá, ia deixando um em cada lugar e eu consultava. Já teve vezes de eu ter chegado lá e, por não ouvir o médico chamar, já perdi até consulta. Aí era aquela luta para voltar para a fila de novo. E nessa época eles me colocaram na fila de transplante. E me colocando na fila de transplante, que geralmente demorava, né? Uhum. Anos e anos e anos para conseguir essa vaga. E em 2001, eu passei pela primeira cirurgia. Uhum. E passando pela primeira cirurgia,
no dia seguinte, quando eu tirei o tampão, os olhos estavam embaçados. E ali já começou uma corrida contra o tempo, porque eu já estava já estava no estado de rejeição. O organismo já tinha começado a Ah, teve a rejeitar. rejeição. Já teve a rejeição em 2001. E aquele processo todo, dores insuportáveis. Doía muito, Dói Silvia? porque o seu corpo, o seu organismo identifica que aquilo ali não é dele. Não é dele. Uhum. Até nisso Deus entra. Porque o Senhor, ele chega antes do remédio, antes do médico, antes do diagnóstico. Se ele não der uma ordem, nada acontece. Tem pessoas que acham que, eu tomei o remédio, eu estou tão bem, minha pressão está controlada. Nada disso. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Se ele não fizer, nem o remédio faz. E aí eu fiz a cirurgia. Foram várias idas e vindas de Juiz de Fora para Belo Horizonte, só que chegou um ponto que eles falaram, não tem mais jeito. Então se passaram de 2001 até 2009, nesse período, a córnea que deu a rejeição, ela ficou dentro do meu olho. Só aí a gente já pode ver que isso foi milagre. Uhum. Um órgão rejeitado pelo corpo, que no caso o certo seria, pela lógica, é uma infecção generalizada, que eu teria que ter arrancado o meu olho e fazer um enxerto e usar um olho de vidro. A córnea rejeitada, ela ficou dos meus olhos de 2001 até 2022. Meu Deus, todo esse tempo? Não senti dor, não sentia nada. Eu não acredito que ela morreu, o Senhor adormeceu ela. Ah, tá, porque Que ela não. ficou assim, foi constatada a rejeição. É. Porque o olho fica todo embranquiçado, você não enxerga nada. É como uma folha de papel. Fica como uma folha de papel, você não consegue ver. E eu lembro que algumas pessoas começaram até a rir, zombar de mim e falar que eu tinha olho de cachorro, né? Porque dava uma diferença, o olho ficou até meio azulado de um olho para o outro. E fui convivendo com essa situação. Só que nesse período, teve uma época que eu fiquei muito triste, muito abatida, mas usava um óculos, um ou outro, mas eu lembro que eu fui firmando mais ainda nos caminhos do Senhor. E aí as minhas filhas nasceram, né? E eu fui vivendo. Eu decidi que eu não ia parar. E meu esposo me dando apoio, minhas filhas foram crescendo também e me dando o apoio que eu precisava dentro daquela situação. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu acredito que nessa fase, quando eu dei a primeira rejeição, o Senhor ali falou assim: eu vou escrever uma história diferente a partir daqui. Porque o impossível só Ele que faz. Então ali eu já vi que era a mão de Deus sobre a minha vida. Não conseguia entender naquele momento, mas já era o Senhor, porque eu, pelo menos até hoje, ainda não vi um caso, Na né? lógica não existe, né? Tantos anos, um órgão rejeitado ali. Uhum. E você ia ao médico todos os meses? O que que o médico dizia? É, Sabendo que você estava com o olho e o seu organismo rejeitou. sim. Aí eu comecei, né? Meu esposo, a gente ia em vários lugares É. e eu comecei, aí eles olharam, porque aí eu teria que voltar novamente para a fila de transplante. O que acontece? A gente faz um transplante, nada te garante que você corre o risco de rejeição. Isso, Porque é sim. um órgão que não é seu. Você não Uhum. sabe o estilo de vida, o que a pessoa viveu. Pode aceitar e É, não aceitar, né? exatamente. É Uhum. igual você olhar para uma garrafa de café e dizer para ela, você é uma panela. Então hoje você vai fluir como uma panela, mas a garrafa não é uma panela. Até isso tem a mão do Senhor. E ali eu fui convivendo, comecei a ouvir só não. Não, não tem jeito, não tem como. E eu creio que nem eles acreditavam na situação. Então, de 2001, em 2009, meu esposo me levou na Santa Casa, em Juiz de Fora, e ali uma junta médica me examinou e falou assim: realmente, não tem jeito. Então, ali foi realmente decretado Que era que era impossível. impossível. Uhum. E eu vivendo aquela situação toda, acabou que quando eles mexeram nesse olho direito, a doença que só progredia no olho esquerdo, que foi nos dois olhos, o Senhor é tão maravilhoso que ela deu uma
estagnada. Eu já não perdia. Estabilizou. Sim, eu já não perdia mais lente de contato nesse olho. Então, uma lente que eu tinha que trocar, às vezes, de, de 2 em 2 anos, de 3, né? Porque o grau ia só aumentando. Ela estabilizou e nós viemos. Foi passando esse período, nós saímos de Juiz de Fora e viemos para o Vale do Aço. Uhum. Chegando no Vale do Aço, nós fomos vivendo e chegou um momento que essa outra empresa, né, fez esse outro plano de saúde e um dia eu fui lá, eu já estava enxergando bem pouco, para olhar esse olho esquerdo meu. E examinando o olho esquerdo, que a maioria dos médicos já nem olhava direito mais, então não tem jeito, não vou olhar. E examinando esse olho esquerdo meu, ele foi, eu lembro como se fosse hoje, ele foi, pegou o aparelho e jogou pro olho direito. Falei assim, Silvia, o que aconteceu nesse olho? Me conta a história. É. Aí eu fui lá, detalhei a história toda que tinha acontecido com o meu olho. E olha como Deus trabalha. Deus tirou esse médico do Rio de Janeiro, trouxe para o Hospital Márcio Cunha, Vale do Aço, me tirou de Juiz de Fora, me levou para a cidade de Coronel Fabriciano, o hospital em Ipatinga. Ele olhou os meus olhos e falou assim: se tiver 1%, eu vou tentar. Glória a Deus. E ali, sabe aquela esperança adormecida, aquele sonho engavetado? Eu coloquei na gaveta. Eu coloquei na gaveta. E uma época eu falei para minha mãe, e ela sempre falando: Deus vai te dar. Deus vai te dar. Eu vejo córneas novinhas para você. Eu falei: mãe, só se Deus realmente quiser. Porque foi muito sofrimento. Eu acredito que não é que eu não acreditava no Senhor, só que eu cheguei a um nível que eu acabei concordando com a situação. Muitas vezes a gente concorda e nem pede, e tá ali tudinho para mim e para você. Porque a palavra do Senhor fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas muitas vezes nós nos acomodamos, nós descansamos, você dorme em cima da promessa, com tudo ali para você, e você realmente rejeita aquilo que Deus tem para você. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é a nossa bula. Homens e mulheres que vieram antes de nós, viveram muitas situações, estão lá para dizer que o Senhor ainda faz. Então, eu preciso trazer para os meus dias de hoje esses milagres reais, porque eu e você, nós já somos um milagre. Glória a Deus. E chegando ali no Hospital Márcio Cunha, fui examinada por ele. Uhum. Ele passou vários exames, né, para ser feito, fiz e marquei uma outra consulta. Ele falou: Silvia, você tem 11% de voltar a enxergar desse olho. Meu Deus. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz E isso. para quem sempre ouviu que não tinha jeito, o Senhor foi lá e acendeu. Teve um pouquinho de esperança ali. Ele foi lá e acendeu, ele foi Uhum. lá e eu pude ter ali naquele momento a minha fé renovada. Não pelo que ele falou, mas o que Deus podia gerar através daquilo ali. E ali eu fui colocada na fila novamente do MG Transplante. Até então o hospital não fazia, porque eles estavam preparando para poder fazer e ser um hospital particular. E entrando ali naquela fila, em um dado momento ele me ligou: olha, o hospital já está fazendo captação de córnea. Então a sua cirurgia ela vai ser feita aqui no hospital. E eu não sei ainda como vai ser, mas você vai orando aí, vai dar certo. Ele era cristão? Ele é Médico? cristão, ele é É. cristão. Ele é É, cristão. porque o médico lá vai orando aí, né? Tem que ser cristão. E sim, aí Uhum. ele me deu essa esperança, entendeu? E Deus ele começou a trabalhar em áreas, porque o caminho de milagre, por isso que eu preciso pedir ao Senhor para me preparar para o que ele vai fazer. Para viver o Porque, milagre, sim, porque né? o caminho de milagre, muitas vezes ele é de pedra, ele é de espinho,
Deus te coloca em áreas e lugares, mas outras pessoas também serão usadas para poder fazer parte daquele milagre juntamente conosco.